Fala, aprendiz! Tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Kevin, eu sou desenvolvedor de software do canal Programador Aprendiz e bora para mais uma aula. Na aula de hoje, na aula passada, aliás, nós fizemos aqui a mudança do menu, né? Configurações e voltar um pouquinho de JavaScript. Hoje nós vamos fazer um pouquinho de JavaScript também para fazer essa mudança aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Qual a boa de hoje? Quando eu tô lá em cima, né, ele fica o texto, o textiário ali para eu poder digitar, o postar, as coisas e tal. E quando eu movo, eu rolo o meu feed, ele some e fica pequenininho, né? Fica só um botãozinho para voltar ao topo. E qual a boa de hoje? Para permanecer ali o nosso formulário de postagem. Um feed muito longo, eu tô lá rolando por muito tempo, aí como é que eu vou voltar? Aí tem que ter um botãozinho para ele voltar completamente lá para cima, beleza? Então hoje nós vamos fazer isso aqui, tá? É relativamente simples, mas eu vou tentar explicar bem, destrinchar bem assim na explicação, pelo menos o tanto que eu conseguir, para ficar simples aí para vocês o JavaScript. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade um pouquinho de entender JavaScript, mas é uma maravilha, JavaScript é uma mágica, como eu disse na aula passada, né? Então, bora começar a aula. Não se esqueça, antes de mais nada, se inscrever no canal, caso já não seja inscrito, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. Caso queira vídeos com antecedência, você pode se tornar membro do canal. Com um membro, você tem alguns benefícios, inclusive assistir aos vídeos antes deles serem lançados, tá? Esse vídeo, por exemplo, eu estou gravando aqui dia 17, mas ele vai sair, eu acho que no começo de janeiro. 17 de dezembro eu estou gravando, ele vai sair talvez em janeiro. Então eu estou sempre um mês adiantado, talvez até mais. Então, se você está vendo esse vídeo no lançamento dele, saiba que você pode ter vídeos, ver os vídeos com antecedência, né? Ver eles assim que eu gravo, porque eu gravo hoje mesmo eu já posto. Como eu não edito vídeos, eu simplesmente posto. Eu ainda não aprendi a editar, preciso, aliás. Então você pode ter alguns benefícios e ajudar esse desenvolvedor em aprendizado aqui a melhorar um pouquinho, né? As coisas, eu preciso de webcam e tal, e algumas coisas. Eu tô montando um setup legal já para eu conseguir programar. Já consigo programar um pouquinho melhor para vocês e para mim também. Então isso já me ajuda um pouco. Então se você quiser ser membro ou se quiser também ajudar o canal, tem o Pix aí embaixo. Na descrição do vídeo tem um Pix, o meu Pix, Igor Kevin, tá? Então tem o meu Pix aí embaixo. Se quiser ajudar qualquer valor, também eu vou ser muito grato a vocês, beleza? Então bora lá para a aula. Nós estamos aqui no JavaScript. Aumentar um pouquinho o tamanho e fechar o Python. Então nós estamos aqui, ó. Acho que está dando para ler, né? Nós fizemos aqui o esqueminha da troca ali dos botões, né? Esse aqui é o original, né? Esse aqui que nós fizemos ontem, tá? Para assumir que esses aqui, vocês sabem, se acompanhar as aulas anteriores, é só colocar o div oculta, que ele vai assumir com tudo isso. A princípio não tem necessidade. Eu vou aumentar aqui o nosso feed. Vou fazer um Jinja aqui. Quem lembra, eu expliquei bem o que é o Jinja, né? É usar código Python dentro do HTML. Expliquei tudo em algumas aulas anteriores. Eu vou colocar aqui 20 posts. Sempre que eu abro um código Jinja, eu preciso fechar ele para evitar problema, então eu já deixo fechado. Aí aqui eu vou colocar uma div. Essa div vai ter uma classe feed para acompanhar esse esqueminha aqui, ó, né, da postagem. E aqui dentro post e, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um laço de repetição que vai se repetir durante 20 vezes, né, do 0 ao 20, do 0 ao 19, aliás. Então aqui ele vai se repetir por 20 vezes e ele vai repetir esse código aqui, que vai ser post e o número do post, né? Que no caso aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante até chegar ao 20, tá? Então vai escrever post e o número ali do post. Posso colocar esse post aqui dentro de
H1, deixa eu ver, é H1? É H1. Vou colocar um post aqui dentro de um H1. Ficar bem grandinho. Isso aqui também pode até ir para dentro do H1. Beleza. Então, com isso, eu atualizar aqui minha página, ó, ele já aparece meus posts, ó, post 0, 1, 2, 3, 4, até o 19. Aqui, até o 19, depois das outras coisas. O que eu preciso fazer aqui agora no JavaScript? Eu preciso fazer sumir esse pequeno formulário aqui quando eu rolar o post, né? Quando eu rolar o post, ele vai sumir esse formulário e ficar pequenininho, igual esse daqui fica, apenas com o botão do topo, beleza? Então, bora começar a brincar com o JavaScript. Antes de mais nada, eu vou precisar fazer uma coisinha aqui na nossa página inicial. Eu vou deixar esse link aí na descrição, tá? Mas se vocês conseguirem copiar daqui, então lá na página inicial, embaixo do title, eu vou colocar um jQuery aqui, tá? Um Ajax, um código aqui, para chamar o meu jQuery 3.5 aqui no momento, mas se acharem aí na internet, na documentação mais recente, eu vou deixar esse link aqui, esse código script todo aqui, eu vou deixar aí na descrição para vocês simplesmente copiarem e colarem aqui, tá? Não esqueça que todo o código feito na aula tá lá no GitHub, tá? Todo o código, então se tiver algum problema, vai lá no GitHub, dá uma comparada, dá uma olhada do jeito que eu escrevi. O que eu tô fazendo aqui vai ser postado no GitHub, beleza? Então, coloquei ali jQuery porque eu vou precisar dele aqui para algumas coisas. E agora nós vamos começar a brincar com o JavaScript. A primeira coisa que nós vamos fazer é uma animação, tá? Vamos fazer uma animação para ele ficar transparente aqui. Calma aí, deixa eu pensar aqui que eu explico para vocês primeiro. Uma animação. Vamos começar, vai. Bom, primeiro eu preciso pegar a janela toda, né? Todo o meu janela é chamada essa página, né? Digamos assim, todo o navegador ali que é visto pelo usuário. Então eu vou chamar aqui como window, o window, tá? Já é do JavaScript, tá? Isso. Então eu vou adicionar um evento nele. Lembra que eu expliquei na aula passada, né? Eu adicionei um evento de clique. Aqui na aula passada eu adicionei o botão, um evento de clique. Então aqui eu estou adicionando o evento a janela toda. Esse evento, aí o primeiro parâmetro que eu vou passar é que tipo de evento, que tipo de ação do usuário que vai ativar esse evento, que vai adicionar esse evento, entende? Então aqui é isso que vai acontecer. Que tipo de ação do usuário vai fazer com que ative esse evento que eu estou adicionando. Aqui, por exemplo, é o evento de clique. Assim que o usuário clicar no botão configuração, vai adicionar um evento, que é esse evento aqui, né? Vai trocar aqui o nome block, que faz um sumir e o outro aparecer, tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Só que aqui não é o clique, é o scroll, tá? Então, scroll, o que é scroll, Igor? Scroll é esse movimento de rolar a página, tá? Isso daqui se chama barre scroll, é barra de rolagem. Scroll é a rolagem da tela, assim, basicamente. O segundo, né, uma vírgula, o segundo elemento que nós vamos colocar vai ser uma função que ela vai ser chamada, não precisa ter nome nem parâmetro, tá? Uma função que ela vai ser chamada assim que o scroll acontecer. Então, quando o scroll acontecer, ele chama essa função e essa função faz o que precisa ser feito ali dentro, tá? A primeira coisa que nós precisamos fazer, vamos criar aqui uma variável, vamos chamar ela de opacity, tá? Que vai ser a variável da opacidade, né? Nós vamos fazer sumir. Se você perceber aqui, ó, no original, conforme eu vou rolando, ele vai ficando opaco, tá vendo? Ele vai ficando transparente, ó,
até sumir completamente. Então, se vocês perceberem, ele tá bom, bem nítido, né? Tá com opacidade 1 aqui. Aí ele vai sumindo conforme eu for rolando. Conforme eu for rolando a tela, ele vai sumindo até sumir completamente, tá? Então é um efeito para ele não ficar piscando. É um efeito que eu fiz, eu achei legal, para ele não ficar piscando, simplesmente aparece ou some, tá? Então ele vai ter uma opacidade aí, que vai ser de 1, né, que é a original dele. Aí eu vou tirar e eu vou fazer uma conta matemática conforme o scroll. Então, conforme o scroll move, esse 1 vai diminuindo, porque a opacidade ela funciona assim, 0 e 1. Ela não tem 2, 3, 4. 1 é aparecendo, 0 é desaparecendo, tá? Então, 0 é completamente invisível e 1 é completamente visível. Então, entre 0 e 1 é 0,1, 0,12, 0,123. Entende? Então, isso vai fazendo com que apareça mais. É o que vem a casa depois do 0. Então, nós vamos fazer aqui agora, colocar um match. Esse aqui, ó. Tá? Fazer aí uma conta, min. Aí aqui dentro eu vou colocar a minha janela. Não precisa do this. Eu não sei porque o VS Code está colocando this. Ponto. Scroll. Y, tá? Scroll Y é o quê? É na vertical. É o scroll na vertical. Existe o scroll na vertical e o scroll na horizontal, tá? Horizontal, vertical. Então, nós queremos o scroll na vertical. Scroll Y, tá? Rolagem na vertical. Aí eu vou dividir por 310. Dividir por 310 e passar o 1 como parâmetro, que é o início. Tá? Então, são parâmetros que eu passo aqui no mínimo. Tá? O mínimo seria aí, são valores, né? Então, o primeiro aqui é o scroll. Então, é de acordo com o scroll, conforme ele for movendo, ele vai mudando a opacidade. Tá? Vai mudando até chegar a 1. Ou até chegar a 0, né? Então, ele vai de 1 até chegar a 0. Beleza? Então é isso que nós estamos fazendo aqui e jogando esse resultado que vai mudar constantemente conforme o usuário usa, né? Até chegar a 1 ou a 0. Então até quando 1 for menos 1, né? Aqui, ó, esse aqui é o limite. Então quando 1 for menos 1 vai dar 0, ele para de fazer conta, né? Ele para isso e fica completamente invisível, não precisa mais ficar diminuindo de 0, sendo que 0 é completamente invisível, tá? Então aqui é o limite. Então, 1 é onde começa, onde você está completamente visível, e ele vai tirando até chegar, vai tirando um valor, né? Aqui, até chegar a 1, tá? Porque eu dividi aqui por 310. Porque eu fui testando, e esse foi o melhor resultado, beleza? Só para não ter muita explicação inútil, assim, para não confundir ainda mais vocês, tá? Então, isso foi testes que eu fui fazendo. E desse jeito ficou aí o ideal. Não ficou ainda perfeito, que ele ainda dá umas piscadinhas. Ele tá com alguns pequenos erros, mas tá legal, tá? Tá funcionando legal. Então aqui ele já tá... mas a opacidade não tá funcionando. A gente precisa agora aplicar essa opacidade, né? No nosso form post. Aqui eu vou criar uma constante agora, não uma var, mas uma const. Eu vou chamar de form post, que é o nosso formulário do post, aquele formuláriozinho ali do post. E com ele eu vou colocar aqui um carry. É o document, né? Document.carry selector. Aí aqui é o nosso form post. Eu vou lá no meu feed para eu ver qual que é o formulário. Eu só vou mexer aqui com esse formulário, tá? Só o formulário que precisa sumir, não é o ID formulário post, tá? O ID precisa continuar, porque é esse aqui, ó. Então eu só vou sumir com esse formulário e fazer aparecer
esse botão aqui, tá? O botão aqui está sumido, ele vai aparecer e esse formulário. Então eu vou copiar esse ID aqui. E eu vou fazer o seguinte, esse ID eu vou colar no nome também, bem que estava igual já. E aqui eu preciso colocar que é um ID, tá? O Query Selector, ele vai selecionar uma query lá dentro do meu HTML, mas eu preciso dizer para ele que é um ID. Aqui pode ser ID, pode ser classe, pode ser name. Então, existe vários outros que podem ser. Então, o ideal aqui é usar, tem que usar, né, o símbolo que define o que é, tá bom? Então, lembrando, é hashtag para ID, ponto para classe, tá? Os dois principais aí. Agora nós vamos aplicar isso, tá? Então, nós vamos pegar o nosso form post, ponto, style, ponto opacity, tá? Que é um elemento do CSS, aqui nós estamos mexendo agora com CSS. E o que eu vou definir aí nesse opacity? Eu vou definir essa opacidade aqui, eu vou passar essa opacidade aqui para cá. Então, para isso, eu vou pegar aqui e passar aqui opacity. Só que assim ele não vai funcionar, tá? Porque se a gente colocar o mouse em cima aqui e deixar, ele vai aqui em cima do opacity. Ele vai mostrar para mim que isso é uma local variável, é uma variável local, opacity, o nome dela, e ela é um number, ela é um número, e não podemos passar lá para o CSS como um número. Nós temos que passar como string, tá? Tem que ser desse jeito aqui. Eu posso simplesmente colocar aspas assim, colocar isso aqui e colocar o opacity aqui. Ele vai dar ruim, tá? Talvez funcione até, mas não é o ideal. Aqui eu só preciso usar o toString, toString, tá? Então isso aqui transforma esse número em uma string. Então aqui eu sei que eu preciso de uma string. Aqui é uma variável number. E aqui eu estou transferindo um number para string. Legal? Então a ideia é essa aqui. Então aqui já estou passando aí a opacidade para cá. Se a gente for testar, atualizar aqui, ó, viu? Então já está funcionando a nossa opacidade, ó, tá funcionando. Assim que eu subir, tudo some, ó. Não é, ainda é clicável, mas tudo some, ó. Tá? A opacidade funcionando perfeitamente, beleza? Muito bom, né? Agora, nós precisamos continuar aí, fazer sumir realmente, porque aqui ficou opaco, né? Ficou invisível, mas ainda está funcionando. Eu ainda consigo clicar nas coisas, tá? Ó, postar, a mãozinha até aparece, tudo, consigo clicar. Eu preciso sumir com tudo isso. Para sumir, lembrando que a gente vai... É só fazer aquele esquema, o mesmo esquema que nós fizemos aqui no menu lateral esquerdo, style display, dá um display none, um display block no outro, e tá tudo certo. Só que eu preciso colocar um if, porque aqui não tem ação de clique, que nem no botão configuração, no clique e no clique de voltar. Então aqui é ir, né, rolar a página para baixo e rolar a página para cima. Então isso faz com que a ação seja apenas o scroll, né, que é isso daqui. Então aqui eu preciso definir quando deve aparecer e quando não deve aparecer. Então eu vou usar uma condição que é o if else. Eu não lembro se eu expliquei condições para vocês, mas eu vou explicar aqui de forma simples, tá? O que é o if else? If significa e se, tá? E se. E o else significa se não. Vou dar uma explicação para vocês, tá? If é o e se, tá? E se. E se eu ganhar na Mega Sena? Eu ganhar na Mega Sena. Na Mega Sena da virada que vai ter agora. E se eu ganhar na Mega Sena? Nunca mais dou aula. Tô brincando, tá? Então, e se eu ganhar na Mega Sena? Compro um carro novo. Compro um carro novo. Então, assim, e se eu ganhar na Mega Sena? Eu compro um carro novo. Se esse e se for positivo, e se eu ganhar na Mega Sena? Então eu ganhei, se eu ganhar, ele entra na condição e eu compro um carro novo. Se não, ou seja, se eu não ganhar,
Se não, se eu não ganhar, continuo andando a pé. Beleza? Então, isso é a condição. A condição é, se acontecer algo, faça isso. Se não acontecer, faça isso. Então, se acontecer algo, se esse algo for eu ganhar na Mega Sena, eu compro um carro novo. Se não acontecer, eu continuo andando a pé. Então, isso é a condição. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, qual condição nós vamos passar aqui? Se a opacity, né, que é a minha opacidade lá, que ela vai mudar conforme o scroll, se a minha opacity, né, minha opacidade, for menor ou igual a zero, se a minha opacidade for for menor ou igual a zero, aí ele vai entrar dentro dessa condição, né? Que vai fazer o quê? O meu form_post.style.display vai receber none, beleza? Então, o form_post, o display do formulário, ele vai receber none, ele não vai ser mais clicável, não vai existir mais, aquilo ali vai até diminuir, tá? Então, se eu atualizar aqui, já percebe-se que ele vai diminuir, ó. Só que quando eu voltar, ele não volta, tá? Então, eu preciso colocar esse mesmo form_post aqui, ó, para block. Então, se eu atualizar, ele está ali aparecendo. Assim que eu subir, olha lá, ele já sumiu com a boa de hoje. Quando eu voltar, ele vai aparecer. E ainda vai aparecer gradualmente, né? Ele vai sumir gradualmente e vai aparecer gradualmente. Já está funcionando aí o nosso formulário. Eu preciso subir um pouquinho ele, tá? Eu vou subir um pouquinho ali, ó. Então, aqui eu vou colocar 10 pixels. E aqui não vai ser display, vai ser a altura. Height. Copiar e aqui vai ser alto. E vai permanecer ao que estava. Tá? E outra coisa, agora eu tenho que fazer aparecer o botão, né? O botãozinho. Esse botãozinho aqui, ó, que faz ele rolar lá pro topo. Beleza? Então, para fazer esse botão aparecer, eu vou pegar esse botão também, tá? Da mesma forma, vou criar uma constante aqui. btn topo, que vai receber esse mesmo esquema aqui. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu só tenho que mudar aqui, né, o elemento que eu estou passando. Vamos lá, onde que é o nosso botão topo? É classe topo, ele é classe, tá? Percebe-se isso faz diferença. Então, ele não é um ID, ele é uma classe, então tem que ser um ponto, não um hashtag, tá? Viu a diferença? Aqui é um ID, estou pegando através do ID aqui do classe. Aqui pode ser carry selector, pode ser o by class name, e aqui pode ser o by ID também, né? Documento by ID também. Então, ambos vão funcionar, igual nós fizemos aqui, ó, get element by class name, get element by ID. Pode ser, mas aqui o carry selector também vai funcionar de boa, tá? Então, tá funcionando. Agora vamos aqui, pegar o nosso btn topo.style.display, vai receber block. Então, aqui ele vai receber block. E aqui ele vai receber none. Então, com isso, o nosso botão vai aparecer, ó, ele só não está funcionando, e vai sumir, beleza? Então, tá aqui o nosso feed rolando, e o nosso formulário de postagem ali continua aparecendo, beleza? Agora, nós precisamos fazer o esquema de fazer com que esse botão aqui funcione, né? Ao clicar, ele ir lá para o topo, tá?
Então agora nós vamos usar aqui o Ajax, um pouquinho de jQuery. Então bora lá. Primeiro eu vou colocar aqui esse símbolo, tá? O símbolo, o cifrão, o símbolo de dinheiro, que é o Ajax, tá? Para chamar ele. Vou colocar aqui document, o parâmetro, .read. Ele vai ler aqui minha função. Aí aqui eu vou chamar outra função, só que aqui vai ser da minha classe topo, né? Que é o meu botão. Então o que esse botão vai fazer? Aqui, esse document read ele vai ficar lendo, né? Vai ler o que acontecer. Então aqui o meu class topo, quando ele for clicado, clique, ele vai chamar a função. É o mesmo esquema do outro ali, tá? Desse advent listener ali. Só que ele é um pouquinho mais complexo. Mas nada que vocês não vão entender de boa, tá bom? Aqui eu vou chamar outra função, que vai ser o HTML, vírgula, o body, que é o corpo, né? O que ele vai movimentar? Essa função vai fazer o quê, né? Essa função, quando eu clicar no topo e ela for chamada, ela vai chamar aqui o meu corpo, né? O meu corpo, e o que vai acontecer? Eu vou colocar uma animação, animate, uma funçãozinha de animação. Aqui eu vou dizer para ele o que ele vai fazer, que é o scroll top, tá? Ou seja, ele vai ir direto para o topo, beleza? Então aqui ele vai para o topo, posição 0, né? Posição inicial lá de cima do scroll. Então com isso, quando eu clicar no botão topo, ele vai estar lendo minha tela. Quando eu clicar no botão com classe topo, ele vai chamar o meu corpo, né? O meu HTML, o meu corpo, e vai fazer uma animação aí para o scroll, né? Para ir lá para cima. E aqui eu vou passar um parâmetro, que é a velocidade dessa animação em milissegundos, tá? Então vai ser 100 aqui. Foi testes que eu fiz também. Vocês podem mudar esse valor, tá? Isso aqui vocês podem mudar também. Tipo, eu não quero que volte para o topo. Eu quero ter outro botão que é para o meio, por exemplo. Meio, topo, final, ou para ir lá para o final dos posts, não sei, talvez vocês, adaptando o código de vocês, queiram fazer algo desse tipo. Lembre que aqui o 0 ele vai para cima, o 1 ele vai lá para baixo. Você pode aí escolher onde você quer colocar o botão, fazer testes. E aqui a velocidade, tá? Velocidade da animação. A velocidade aí em milissegundos. A velocidade aí do milissegundos da animação, né? Que faz ir e voltar. Vamos testar isso aqui? Ó, então eu vou lá para baixo, assim que eu clicar, ó, ele vai voltar bem rapidinho lá para cima. Beleza? Ele vai rolar lá para cima. Vou aumentar isso aqui, vou colocar mais um 0 aqui. Ó, vai um pouco mais lento assim agora. Ah, vou deixar esse aqui, 1000 milissegundos. Vai um pouco mais lento, mas eu achei bem legal. Beleza? Então tá funcionando aí, a aula de hoje era isso. Um pouquinho mais de JavaScript. Espero que vocês estejam entendendo bem o que eu estou tentando explicar, tá? Eu estou tentando ser bem claro aí para vocês. Então é isso, fizemos aí a postagem, a ida ao topo automático. E assumir, né, o formulário e aparecer só o botão. Isso gradualmente e ficando transparente. Muito legal, né? Beleza? Então não se esquece de se inscrever aí no canal, ativar o sininho de notificações, dar um like no vídeo e comentar aí se ficou alguma dúvida ou mesmo que não tenha ficado, para ajudar a engajar o nosso canal. Beleza? Até a próxima. E antes de mais nada, eu queria convidá-los a se inscrever no canal do meu irmão. Eu vou deixar aqui, tá? O cardzinho do canal dele, que vai ficar em algum lugar aqui na tela, que é um canal de Age of Mythology. Tem até o Ritold, o novo Age agora, né? Ele joga, ele é um dos melhores jogadores do mundo de Age e ajuda bastante ele, né? E a nós também, vocês que gostam de jogar
entrar no canal dele lá. É um jogo muito interessante para quem gosta de treinar lógica, tá? Isso é muito bom. Eu amo jogar Age, desde o Age 2 lá que eu jogo. Jogo junto com ele Age 3, Age Mythology, o Extension, todos eles a gente joga, né? É um vício nosso, esse tipo de jogo, de estratégia, RPG e tal. E então eu espero que vocês ajudem, então se inscrevam lá no canal, curtem os vídeos dele, tá? Super recomendo. Se tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato com a gente, pode me chamar no meu Instagram, no meu LinkedIn, tá? Que a gente te ajuda de alguma maneira, beleza? Então até a próxima, não esquece de se inscrever no canal do meu irmão, hein? E não se esquece de curtir o meu vídeo aqui também. Valeu?